Muito bem, então vamos à tarefa 2, ok? De ciência de dados. Ainda usando a base de dados de pesquisa de preferência dos alunos. Muito bem, trago no início do roteiro alguns conceitos muito legais. O primeiro fala o seguinte: o conceito básico e primordial de ciência de dados trata do entendimento sobre dado, informações e conhecimento. Então a gente tem aqui basicamente uma pirâmide que nos diz que o pilar, a base da pesquisa em ciência de dados são os dados. Então os dados têm que ser bem obtidos, têm que ser bem pensados, tem que ser uma pesquisa sólida, não pode ser qualquer tipo de pesquisa, tá? Esses dados nos dão informações sobre aquele assunto, e informações nos dá conhecimento. Tudo isso, posteriormente, vocês vão ver que são a base para a gente tomar decisões, decidir, ter resultados, ter conclusões sobre uma determinada pergunta. Então, essa aqui é a base inicial de ciência de dados, tá bom? Conceitos básicos de estatística, tá? Porque, normalmente, quando você tem uma pesquisa, dados, você tem entrevistas, tem, como a gente viu aqui no caso de pesquisa de preferências, nós usamos um formulário e cada um respondeu. E é interessante a gente entender a diferença entre alguns conceitos comumente ensinados nas disciplinas de matemática, quando você está estudando estatística, mas vamos relembrar. O que é população para a estatística? População é o conjunto de todos os indivíduos que se deseja estudar. Ok? Então, exemplo, habitantes de uma cidade. Imagina, por exemplo, a cidade de Betim, Minas Gerais. Quantos habitantes tem? Qual que é a população dessa cidade? Animais de uma reserva, plantas de uma espécie, comprimidos de um lote, prescrições em farmácias, enfim, depende aí do assunto. Então, isso a gente chama de população para estatística. No entanto, dentro de uma população, a gente tem a amostra, que é parte da população que é selecionada para estudo, ou seja, os indivíduos nos quais são medidas ou observadas as características de interesse. Então, normalmente, em uma pesquisa comum, não se faz a entrevista a todos da população, até mesmo por questão de tempo e vários fatores. Você deve ter visto em pesquisas eleitorais que, quando é época de eleição, a gente vê todos os dias nos jornais ali os gráficos de qual que é o político que está mais votado e tudo mais, de acordo com as pesquisas, mas você pode se perguntar, alguém já me perguntou? Não, normalmente ninguém te perguntou em quem você vai votar. Por quê? Porque você não faz parte daquela amostra que foi previamente selecionada para fazer essa pesquisa. Essa amostra, enfim, são vários critérios, normalmente eles procuram usar, no caso das eleições, usar uma quantidade de pessoas de cada região e tudo mais, com diferentes classes sociais. Enfim, cada, até mesmo fonte de pesquisa tem uma característica. Mas é importante entender essa diferença, população e amostra, tá? Nem sempre a amostra ela é pequena, ela pode ser quase do tamanho da população, depende da pesquisa. Então, mas você tem que entender a ideia, tá bom? Então isso aqui é o conceito inicial para nós entendermos aí. Mais uma vez eu mostro quais são os 5 passos principais dos algoritmos básicos de ciência de dados. Faça uma pergunta interessante, obtenha dados, explore esses dados, modele-os usando alguma ferramenta. No caso, nós estamos usando o Power BI. E depois visualize esses resultados e divulgue. Esse aqui é o passo, digamos que o mais importante, que é quando você mostra todo aquele trabalho que você teve para alguém. E faça uma pergunta interessante. Eu vou pedir que novamente você faça uma pergunta aqui, você escreva uma pergunta, ou você pode usar mesmo que você fez inicialmente, se você agradou dessa pergunta inicial. Se você às vezes entendeu a ideia um pouco mais agora e quiser mudar, você muda essa pergunta e coloca aqui, por favor. Então é isso. Nós obtivemos os dados. Todos os alunos responderam uma pesquisa de preferências. Ok? Passo 1 e 2. Pergunta e obtenção de dados. Passo 3. Exploramos esses dados. Sim, nós visualizamos ele, vimos que tem colunas de datas, vimos que tem colunas com perguntas, colunas com números, que é a quantidade de telas. Nós visualizamos os dados, já sabemos isso. Agora nós vamos modelá-lo. Então, assim, nesse caso aqui agora,
a modelagem de dados, vamos usar uns outros parâmetros, até mesmo para aprender um pouco mais a usar a ferramenta. Nós vamos usar agora uma ferramenta de texto, chamada ferramenta de texto no Power BI. Então, vamos seguir os algoritmos aqui. Com base no Power BI aberto, aliás, com o Power BI aberto e o arquivo base de dados 1 carregado, siga os passos, tá? Isso é importante que você faça isso depois que você carregou o arquivo. A gente já fez isso no roteiro 1. Então, vou mostrar para vocês agora o Power BI. Estou com ele aberto aqui. Vocês podem ver, quando eu clico aqui no lado esquerdo em dados, eu consigo visualizar a minha planilha. Então, já está carregado no Power BI a planilha, é importante isso. Depois que eu manipulei lá no Power Query, eliminei colunas e inseri outras colunas para aprender algumas ferramentas, está aqui minha planilhazinha. Por enquanto, nenhum gráfico, nenhuma matriz ou tabela foi gerada aqui para visualizar e mostrar outras pessoas. Vamos seguir os passos então. Clique em transformar dados, isso abrirá uma janela chamada Power Query. Já estamos até acostumados com ela, já usamos ela uma vez. Bom, voltei para o Power BI. Onde é que está esse botão transformar dados? Ele está aqui na parte superior, no menu superior, em página inicial. Gente, quando eu clicar aqui, vai abrir para mim o Power Query, que é uma outra janela. Esse Power Query é o mesmo Power Query que a gente usou quando carregamos os dados. Inicialmente, você foi lá, obteve os dados em Excel, puxou numa pasta, a gente veio para cá. Então, eu vim para cá de novo para manipular novamente os meus dados, aprender a usar a ferramenta um pouco mais. Aqui em editor de Power Query, podemos visualizar várias colunas. A maioria delas contém dados com a letra minúscula. Vamos transformar então uma coluna inteira, todas as linhas de uma só vez em maiúscula? Aqui por Power Query. Está aqui. Repare, vou mais uma vez explorar esses dados, visualizar todas as colunas, todas elas têm letras minúsculas. Tudo bem, não há problema nenhum com isso. Tranquilo, tá? Colunas com números, meses, tudo bem. Mas eu quero transformar uma delas para letras maiúsculas. Poderia apagar ou escrever tudo de novo, mas se for, né, uma tabela com 500 linhas, 1000 linhas, mais fácil usar as ferramentas do Power BI. Então, vamos seguir aqui. Então, eu vou escolher e selecionar a coluna com o título qual o seu gênero sexual. Tá? De certa forma, você pode escolher qualquer outra, mas eu optei por essa porque tem pouca informação aqui. Então, eu selecionei essa coluna qual é o seu gênero sexual e depois pede para fazer o quê? Na guia transformar, clique em formato e depois em maiúscula. Pronto, toda a coluna ficou com a letra maiúscula. Simples demais, né? Então, na guia transformar, reparem que aqui em cima eu tenho várias guias. Tenho guias página inicial, transformar, adicionar coluna, exibição, ferramentas e ajuda. Eu vou na guia transformar e clicar no ícone formato. Vai me aparecer algumas opções, minúscula, maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula, cortar, limpar, enfim. Nós vamos usar a opção maiúscula agora, porque é a que a gente quer aprender e entender como é que funciona, só que legal. Gente, para que a gente aprende isso? Porque às vezes você obtém os seus dados e você não ficou satisfeito com aquela coluna, você está achando que é necessário destacá-la ou é melhor que esteja realmente maiúscula. Às vezes são abreviaturas, né, que são normalmente maiúsculas, mas por algum motivo na digitação ficou em minúsculo. Então, você consegue corrigir isso facilmente. Nesse caso aqui, eu corrigi toda a coluna de uma só vez. Eu cliquei nela inteira e fui em transformar, formato e maiúscula. Poderia ser o contrário. Se tivesse maiúsculo, eu clicava em minúscula. Então, mais uma vez, uma ferramentazinha para a gente aprender como é que funciona. O outro passo é o seguinte, também é usando fórmulas DAX, tá? Vou inserir uma coluna de várias categorias. Agora nós vamos para o BI. Então eu vou fechar e vou salvar, né? Fechar e aplicar o que eu fiz aqui, que foi colocar tudo maiúsculo na coluna de gêneros. O Power BI carrega novamente para cá. Na verdade, ele atualiza o que já estava aqui, né? Reparem que quando eu venho na guia que é dados, eu tenho a minha planilha, só que agora eu tenho o gênero sexual em maiúsculo, que eu fiz lá no Power Query. É uma forma de transformar os dados. A referência que eu fiz foi essa última coluna aqui, que não apareceu no Power Query, que é a coluna de número de telas.
eu quero agora abranger um pouco mais essas categorias. Não quero que fique só apenas os muitas telas. Eu quero que, por exemplo, quem escolheu mais de 2, 3, 4, fique como muitíssimas telas escritas ali, para que eu entenda que eu veja, visualize que realmente alguns alunos usam bastante telas mesmo, para a gente ter uma certa visualização assim, inicial, né? Nada numérico, muito qualitativo, por enquanto. Então vamos seguir os passos. No Power BI, em dados, com o botão direito do mouse, clique no título de qualquer coluna e insira uma coluna nova. Então, no Power BI, em dados, então vamos lá, eu estou aqui em dados. Com o botão direito, eu clico em qualquer coluna e vou inserir uma coluna nova. Então, ok, insira a coluna nova, apareceu para mim aqui a última coluna, também com o nome genérico, chamado de coluna, e nada escrito. Por quê? Eu posso aqui em cima, nessa barra de fórmulas, escrever o que eu quero lá. Então, ao invés de copiar simplesmente a fórmula DAX, eu vou escrever junto com vocês, para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Eu poderia copiar, colar lá, como já está pronto aqui, mas vamos lá. Qual que é a ideia? Eu quero criar uma nova coluna que tem o nome de categoria de telas. Tá? Assim, categorias, telas, vai ser o nome da coluna. Essa coluna, então, vai ser o quê? Igual. Qual que é a ideia? Se a minha coluna, que é a coluna que tem o número de telas, que é geralmente, eu vou começar a escrever aqui, ó, geralmente, vai aparecer para mim algumas opções. É a última que eu preciso. Eu vou clicar com o botão direito 2 vezes aqui, porque se essa coluna, geralmente, quantas telas você usa, que está na planilha Sheet 1, se essa coluna, tá? Se ela for o quê? Se ela for maior ou igual a 3, ou seja, se a pessoa escolheu mais que 3 telas, 3, 4, 5, 6, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, olha, em aspas aqui, eu vou chamar de muitíssimas telas. Está diferente agora. Muitíssimas telas. Já não é só muitas telas, né? Afinal de contas, 3, 4 telas é muitíssimas telas. Né? Beleza? Então, dou ponto e vírgula aqui para fechar esse comando. Depois eu venho, mas eu tenho outra condição, mas tem gente que escolheu 2, tem gente que escolheu 1. Mas e se a pessoa escolheu mais que 2? 2, 3 e assim em diante. O que é que eu coloco? Então vamos lá, se, if, abro parênteses, começo a escrever o nome da coluna, aparece para mim as opções, eu clico com o botão direito, porque senão eu tinha que ficar digitando tudo isso aqui, né? Mas então, se o aluno escolheu mais que 2 ou igual a 2, tá? Repare que eu estou colocando agora sinal de maior igual, porque aí vai abranger todos que escolheram 2 ou mais. Então eu vou escrever lá que ela tem muitas telas, ela usa muitas telas, não é muitíssimas, muitas. Aqui tá bom, né? Poderia abranger um pouco mais, mas no caso dos meus dados só tenho 1, 2, 3, 4 telas, não tem 5 inclusive. Então poderia abranger mais um pouco aqui o meu código. Como só tem esse tipo de alunos, que são 2, 3, 4 e assim por diante, eu vou falar o seguinte, eu vou escrever muitas telas se for 2 para mais, mas se não, ou seja, se for uma tela só, ou se for 0 telas, vai ficar um espaço em branco. Eu gosto do espaço em branco, gente, vou colocar ponto e vírgula e entre aspas, um espaço em branco. Eu gosto do espaço em branco por quê? Porque eu visualizo facilmente. Olha só, repare na coluna que eu já tenho aqui criada, número de telas. Eu consigo visualizar qualitativamente, sem saber quantidade de alunos que escolheram muitas telas ainda, né? Consigo visualizar que tem sim alguns alunos que escolheram poucas telas, só de ver um espaço em branco. Então o espaço em branco ele funciona muitas vezes. Mas olha só, depois que eu escrevo o código, que a gente chama de fórmula DAX, eu preciso finalizar ela, informar o Power BI que eu estou finalizando a minha fórmula. Então eu fecho com parênteses. Repare que quando eu digito um parênteses aqui, aparece para mim tipo um outro parênteses destacado, ou seja, esse parênteses que eu fechei se relaciona ao último código.
Então eu tenho que inserir um outro parêntese para que o primeiro parêntese que estava lá no início do código da fórmula também se relacione aqui e o Power BI entenda, ó, realmente ele fechou aqui a fórmula. Depois que eu digitar os parênteses, eu só clico em Enter. Deve aparecer para mim, então, uma outra coluna. Só que agora tem com o nome que eu defini no início, categoria telas, e ainda permanece em branco as linhas dos alunos que escolheram uma tela só que os alunos que escolheram mais que 3 telas, ao invés de estar só muitas telas, está muitíssimas telas. E nesse caso, visualmente eu percebo, já que a palavra é maior, né, a frase fica maior, eu percebo que não são muitos alunos que escolheram mais que 3 telas. Visualmente eu consigo até contar que tem 1, 2, 3. Então só tenho 3 alunos das 2 turmas que escolheram mais que 3 telas. Ok? Já dá para ter uma visão qualitativa da situação e agora nesse caso numérica, porque ficou fácil de contar visualmente. Então é isso, o roteiro 2 é essa ideia, usar essas fórmulas, mas como vocês viram eu criando a fórmula aqui, vocês também perceberam qual que é o significado, entendendo como que é a fórmula DAX. Normalmente a fórmula DAX, inicialmente você coloca ali o nome da coluna que você está criando, para que apareça lá para o leitor. Está aqui de vermelho para a gente. Eu também coloco, depois eu começo a introduzir as funções de fórmulas que existem. Uma das que eu tenho usado até agora é a função se, que é chamado if. Se dentro da planilha, dentro da tabela sheet 1, se essa coluna que está de azul, ela for maior ou igual a 3, eu vou chamar esses alunos de muitíssimas telas. Mas eu tenho alunos que escolheram 2, então eu coloquei uma outra restrição aqui, ó. Se dentro da tabela sheet 1, nessa coluna que está de azul, geralmente quantas telas você usa, eu tenho mais que 2 telas ou igual a 2, eu vou chamar de muitas telas, ainda é muitas, né? Mais de 1. Ok, mas se por acaso o aluno não colocou nem 2, nem 3, nem 4, ele colocou 0 ou 1, eu vou simplesmente preencher com o espaço em branco. Então aqui finaliza o meu código e fecho ele com os parênteses, ok? Isso aqui é só para a gente enxergar um pouco aquilo que eu estou fazendo. Às vezes no início, aqui, esse tanto de letra aqui, que deixa um pouco tonto até, né? Então essa é a ideia. E mais uma vez, o passo 5, que é visualizar o resultado e divulgar ele, nós estamos ainda engatinhando. Praticamente não fizemos nenhuma tabela ainda, né? Nenhum gráfico, nem fizemos nada, porque a gente tem que ir passo a passo, né? Primeiro você tem que se acostumar com o ambiente, com a plataforma. Estamos criando colunas que posteriormente podem nos ajudar a criar belos gráficos, ok? Então, por enquanto, é só isso mesmo.